Animados hoje. Espero que sejam animados também com o livro de Josué. Eu pensei que ia terminar o livro de Josué hoje já, né? Fazer vários capítulos de uma vez só. Mas o capítulo 22 tem tanta coisa dentro dele. Eu pensei, uau, nossa, não tem como fazer, não tem como tirar coisa de dentro, porque são coisas muito relevantes, na verdade. Mas espero que sejam animados. Eu preciso falar que eu estou extremamente animado com o capítulo 22 de Josué, né? Mas foi incrível poder ver na última pregação, no capítulo 20, na verdade, porque os planos de Deus são para todas as nações. Né? Não são apenas aqui em Maputo, ou então para umas pessoas ou outras, mas realmente, ele fala estrangeiros e israelitas. Então, para o mundo inteiro. Essa é a herança que Deus nos deu. E sabe, eu estava pensando, né, quando eu estava lendo o capítulo 22, eu percebi que tem algo que eu e você, a gente foge durante a nossa vida inteira. Desde o momento que sai da barriga das nossas mães queridas, a gente tem esse senso de fugir de uma coisa específica, que é a responsabilidade. Né? Ninguém gosta de ter responsabilidade, na verdade. Ainda mais quando é algo que não queremos. Mas através da Bíblia a gente pode ver algo bem específico, que na verdade Deus nos chama a sermos específicos, né? E não apenas isso, mas tomar responsabilidade da coisa que a gente faz. Então aceitar e realmente tomar posse e falar, olha, eu errei, desculpa. Muitas vezes a gente erra, peca contra alguém, na verdade nem se desculpa, ou então nem fala, não foi realmente minha culpa, né? Eu não preciso tomar responsabilidade disso. Ou então quando é algo difícil também, e você sabe que você não é capaz de fazer, não quero tomar essa responsabilidade, porque senão eu vou ficar, na verdade, vou passar vergonha fazendo isso. E por isso o título da pregação de hoje é O Senhor, o seu Deus. A pergunta que eu tenho para você é, será que ele é realmente o seu Deus hoje? Não é o nosso Deus. Eu pensei, nossa, talvez o Senhor nosso Deus. Não, o Senhor o seu Deus. Quero que seja mais específico. Será que ele é o Deus quando as coisas não estão saindo da maneira que você pensou? Será que ele ainda é o seu Deus quando a resposta da sua oração é não? Ou será que ele é seu Deus apenas quando a vaga de emprego está aberta? Então, quando a família está tudo certo? Então, quando a vida financeira está andando da maneira que você queria? Ou será que ele é seu Deus apenas nesses momentos? Ou será que ele foi seu Deus apenas no momento do batismo? Será que realmente o Senhor é o seu Deus? Vamos lá para Josué, capítulo 22. Eu já comecei a ler a escritura e é uma escritura incrível. Então, em Josué, capítulo 22, a gente vai ler o versículo 1. Então, olha o que a Bíblia fala. Josué, capítulo 22, versículo 1. A Bíblia fala: Josué convocou as tribos de Ruben e de Gade e a metade da tribo de Manassés. E lhes disse: Vocês fizeram tudo o que Moisés, servo do Senhor, ordenou. Durante muito tempo e até hoje, vocês não abandonaram seus irmãos, mas cumpriram a missão que o Senhor, seu Deus, lhes entregou. Agora que o Senhor, seu Deus, já concedeu descanso aos seus irmãos israelitas, como tinha prometido, voltem para casa, para a terra de que Moisés, o servo do Senhor, lhes deu no outro lado do Jordão. Uau! Imagina isso. Discípulos olharem para a sua vida aqui na terra e falarem: Samara, você fez tudo o que o Senhor lhe ordenou. Exatamente tudo, eu não consegui achar nenhuma falta. Você suportou seus irmãos, ajudou um ao outro, você fez tudo, não tem nenhuma falta. Está perfeito. Imagina, foi isso, José olhou para eles e falou: olha, vocês fizeram tudo o que o Senhor te ordenava através de Moisés para vocês. Vocês cumpriram cada uma dessas coisas. E esse era o exemplo que a tribo, metade da tribo de Manassés, de Ruben, de Gade, deixou para eles. E isso é incrível para pensar. Mas não apenas isso, ele levanta um ponto importante. Ele fala aquelas tribos que eram do outro lado do leste do Jordão, fala que eles não abandonaram seus irmãos, mas cumpriram a missão que o Senhor nos deu. Então imagina isso. Quando eu penso nisso, quando ele falou, eu fiquei pensando, nossa, realmente. Então a missão que Deus tinha dado para aquelas tribos era que era apenas eles não abandonassem seus irmãos. Imagina, de tantas missões que você poderia ter dado. Deus poderia ter falado para eles, não, você tem que dominar a terra, tem que derrotar os reis. Não, ele falou, não abandone os seus irmãos. Essa era a missão que tinha dado para eles. E eles falam que eles obedeceram essa missão. Eles seguiram poderosamente. E por conta disso eles poderiam voltar para a terra que eles já tinham habitado já. Então, da mesma forma, ainda hoje, a missão não é diferente para mim e para você. A missão é a mesma. Não abandone seu irmão. Eu lembro, lá no Brasil, teve uma época que a gente teve a campanha Nenhuma Igreja Deixada para Trás. Mas não apenas isso, era nenhum irmão deixado para trás. O que significa que, se meu irmão ou irmã está passando por um momento de dificuldade, eu não vou abandonar ele. Seja lá o que estiver acontecendo, eu não vou abandonar ele. Pecado com a cana, eu não vou abandonar a família. Estamos sendo derrotados, não conseguimos tomar posse da terra.
O povo é muito grande, muito forte, não vou abandonar a família. E eles ficaram lá, até que cada tribo tivesse tomado posse da sua terra. Imagina quanto tempo não demorou fora da própria terra deles. Você lembra o que acontece quando tem a divisão em Josué capítulo 3, se não me engano, ou 2? Fala que eles deixaram para trás as mulheres e os filhos. Então imagina isso. Eles estavam lá no momento de guerra e deixaram para trás por anos, ou meses, a gente não sabe, mas muito tempo para passar tantas e tantas guerras. Assim, deixaram a família inteira para trás. E não sabendo se iria voltar um dia. Quando, na verdade, muitas pessoas morreram. Porque era guerra. A Bíblia fala que quando teve pecado de Acã, 37 deles morreram. É o único que a gente tem realmente um número específico. As pessoas morreram, saíram querendo servir e não abandonar o sermão. Imagina eles. Foram por conta de pecado de alguém. Eles ainda não abandonaram, foram, a gente vai continuar indo. Mas imagina se depois da morte eles falaram, ok, 37 dos meus irmãos morreram. Então eu não vou poder mais estar na batalha. Eu vou ter que te abandonar, vocês vão ter que dar um jeito e dominar a terra sozinhos. Mas eu vou voltar para minha terra. Eu não posso correr o risco de perder minha própria vida. Eles estavam dispostos a não abandonar uns aos outros. E sabe o que mais me chama atenção aqui? É o fato que Josué não esconde o fato de ser o Senhor Deus deles. Por quê? Para lembrarmos que eles estão ali e que eles serviram todo esse tempo. O porquê isso é tão importante? Porque a única razão pelas quais eles cumpriram essa missão, porque essa missão foi dada por Deus. Não foi dada por Moisés, não foi dada por Josué, mas foi dada por Deus. E ele tinha que lembrar, o Senhor é o seu Deus. Ele não fala o nosso Deus, ele fala isso repetidas vezes, 2 vezes, para confirmar. Ele fala, o Senhor é o seu Deus. Essa é a missão que ele te deu. Então, quando olha para tudo isso, a gente tem que realmente pensar, nossa, o Senhor é o meu Deus. Muitas vezes a gente coloca, ainda mais em pregações, a gente tem conversa com as pessoas, então até mesmo estudos bíblicos e fala, não, porque para mim e para você, mas não, aqui José estava sendo específico. Eu quero que você entenda que realmente é o seu Deus. Quero que você tome posse disso e aplique especificamente na sua vida. Esse não é algo coletivo, não, é a sua adoração, seu relacionamento com Deus. É você e Deus. E Josué deixa específico e fala isso 2 vezes para o povo de Deus. Mas a pergunta então é, quão real isso é na minha vida? Quão real isso é na sua vida? Será que Deus é realmente o seu Deus? Será que Ele realmente direciona e tem poder sobre cada uma das decisões que você toma hoje? Hoje em dia o que acontece muitas vezes, as pessoas falam sim, Jesus Cristo é meu Senhor e Salvador, mas são mais dispostos a agradar familiares. Falam, não, Jesus Cristo é meu Senhor e Salvador, mas são mais dispostos a abrir mão e abrir mão de tudo pela faculdade. Sim, não, eu acredito, eu quero fazer tudo, Deus, eu amo a Deus tanto, mas ainda assim não estão dispostos a abrir mão de um relacionamento impuro. Então a pergunta é, será que o Senhor é realmente o seu Deus? Não é sobre Ele ser o meu Deus, mas sobre Ele ser o seu Deus. Primeiro ponto, apegue-se e sirva o Senhor, o seu Deus. Apega-se e sirva o Senhor, o seu Deus. Olha isso, vamos continuar lendo aqui em Josué 22, mas no versículo 5. Olha o que a Bíblia fala. Mas guardem fielmente o mandamento e a lei que Moisés, servo do Senhor, lhes deu. Que amem o Senhor, o seu Deus, e andem em todos os seus caminhos, obedeçam os seus mandamentos, apeguem-se a Ele e o sirvam de todo o coração e de toda a alma. Uau! Então aqui quando Josué está falando para eles falam para eles se apegarem-se ao Senhor e servirem ao Senhor, de todo o coração e de toda a sua alma. Então o problema de hoje é que muitas vezes, ao invés de nos apegarmos, servirmos a Deus, nos apegamos, servimos a pessoas. E colocamos elas em pedestais que elas, na verdade, não deveriam estar. Somos muitas vezes mais dispostos a chegar cedo em uma entrevista de emprego do que a igreja. Somos dispostos a sacrificar tudo pelo bem dos nossos estudos. Muito mais do que ao reino. Somos dispostos a sacrificar tudo que nós temos. Para quê? Para que a gente possa realmente ter um novo emprego, ter mais dinheiro, ter estabilidade financeira, cuidar dos nossos familiares. Mas quando se trata de Deus, a gente não quer se apegar e servir a Ele de todo o coração, de toda a alma. Então olha ao seu redor e você vai ver um mundo onde as pessoas estão apegadas a servir no trabalho delas. Não estão apegadas a servir namorados ou namoradas delas. A faculdade, o dinheiro, o relacionamento, o casamento, famílias. E pergunte a si mesmo, ao que você tem se apegado e servido hoje? O que você está apegado e servindo hoje? Será que realmente é Deus? Ou será que tem sido outras coisas? Talvez você tenha apegado e servido aos seus estudos.
Não, a minha faculdade, minhas notas, eu tenho que me apegar e servir, eu vou dar mais do meu tempo a isso. Ou então até mesmo o jeito que as pessoas me veem, eu tenho que me apegar e servir a isso. Então, tem que estar sempre dessa maneira, falar desse jeito, agir dessa maneira, porque quando as pessoas me veem, eu quero que elas pensem isso de mim. Ao que você está apegado e servindo hoje? Em Mateus capítulo 5, versículo 24, deixa algo bem claro pra gente. A gente sempre lê nos estudos bíblicos do 25 ao 33, mas o 24 é bem interessante que ele fala do amor ao dinheiro, certo? E ali ele fala que é impossível servir dois mestres. O que significa? Que Deus está pedindo para você que escolha. Já viu aquela frase que muitas vezes a gente vê em filmes, ou então novelas, ou então mesmo em pessoas mesmo. Você vai ter que escolher entre mim e ele. Entre eu e ele. Ou então vai ter que escolher entre isso e aquilo. E deixa naquele momento onde você tem que realmente fazer uma escolha entre os dois. E Deus faz a mesma coisa. Ele está pedindo que você escolha entre Deus e a faculdade. Entre Deus e o seu trabalho. Entre Deus e a sua família. Entre Deus e a vida financeira. Não que você não possa ter um trabalho ou então ir para a faculdade, mas não, quem é o seu mestre? Quem é o seu mestre? Você pode ter apenas um. E a Bíblia fala, se você amar um, você vai odiar o outro. Então, se você serve o seu mestre, se apegar ao seu mestre, apegado e servir na faculdade, então adivinha? Quando Deus olha para tudo isso, ele vê como se estivesse odiando ele. Você está apegado e servindo, na verdade, relacionamento? Então é isso, então. Então você está servindo, esse é o seu mestre. Então, o que quiser que a faculdade demande de você, você vai fazer. Quiser que o relacionamento demande de você, financeiro, trabalho, demande de você, a família te demanda, você vai fazer. Por quê? Porque eles são o seu mestre. E pode ser milhares de coisas diferentes. Não é apenas essa que eu estou dando exemplo. Mas em muitas áreas da nossa vida, muitas vezes a gente permite que essas coisas se tornem nossos mestres. Com isso dito, como eu falei, eu não quero que você... Não estou falando que você não pode ir para a faculdade, mas que nenhuma dessas coisas podem se tornar nossos mestres. O Senhor, o seu Deus, precisa continuar sendo seu mestre hoje e sempre. Entende? Eu admiro muito o Vitor. Ele é uma pessoa corajosa. Um dos desafios que ele teve estudando a Bíblia foi o desafio de falar com os amigos deles, os líderes deles. Falar sobre as convicções, o porquê estaria saindo da igreja. E eu lembro quando eu tinha que fazer isso, eu prestei muito em oração, as pessoas estavam lá, o Ian, estudar a Bíblia comigo, teve que falar para mim de novo, até que eu tomasse uma decisão. E o Vitor, ele estava vendo na Bíblia e é o que ele fez através de todo o estudo. Ele acharia um desafio, não é que seria fácil, ele falaria, está sendo difícil, estou com medo, é difícil, tem me desafiado muito, mas quando mostrava a escritura, ele falava, é isso, não tem o que fazer. É difícil, mas a Bíblia fala. E ele tomava uma decisão. O que isso mostra? Mostra que estava decidido e disposto a servir um mestre. Não o mestre do trabalho, dos amigos, familiares, toda a faculdade, mas realmente o mestre, o Senhor, o seu Deus. Mas essa é a pergunta. Quando a gente vai realmente enfrentar cada uma dessas coisas, dos ídolos do mundo, será que a gente fica com medo diante deles? Com medo do que vai acontecer se a gente tomar uma decisão para Deus? Com medo de o que vai acontecer se a gente for aberto sobre o nosso pecado? Nossa, se eu falar sobre o meu pecado, como as pessoas vão olhar para mim agora? Se eu for aberto, se eu for vulnerável, o que as pessoas vão pensar de mim? Elas não vão me respeitar. Elas não vão querer realmente seguir o que eu estou falando. Ou então elas vão me ver de uma forma a me desprezar. Quando na realidade é sobre você e Deus. Por isso é o Senhor seu Deus. Vamos lá para Gálatas, capítulo 1. A gente vai ver aqui Paulo é incrível. Né? E, na verdade, Paulo ele é extremamente aberto nas suas cartas. Né? Ele fala também sobre várias vezes, sobre dores que ele sentia. Sobre o quão difícil era, até mesmo a ansiedade, que era uma das lutas dele. E aqui também ele não deixa para trás, ele também é aberto. Então, em Gálatas, capítulo 1, a gente vai ler no versículo 10. Gálatas, capítulo 1, versículo 10. Olha o que a Bíblia fala. Acaso busco eu agora a aprovação dos homens, ou a de Deus? Ou estou tentando agradar a homens? Se eu ainda estivesse procurando agradar a homens, não seria servo de Cristo. E muitas pessoas acreditam, quando a gente lê a Escritura, que na verdade Paulo também lutava com isso no passado, de agradar pessoas. Porque a maneira que ele apresenta a Escritura, ele fala, se eu ainda. Então quer dizer que antes ele estava lá, essa era a luta dele. Estava agradando as pessoas. Era assim que ele vivia a vida dele. Paulo, que a gente conhece na Bíblia, a gente vê quantas igrejas, quantas cartas ele escreveu. Também era uma luta dele.
Então, por mais independente que você seja, ou então por mais que você pense, não, eu não ligo porque as pessoas pensem, eu faço isso mesmo. É mentira. Você quer agradar as pessoas. No fundo do nosso coração, a gente tem essa urgência, esse querer de realmente agradar outras pessoas. E Paulo, ele fala que se você quiser agradar homens, a pessoas, você não vai poder agradar a Deus. E ele continua falando. Ele fala, se eu ainda estivesse tentando agradar homens, eu não seria servo de Deus. Nem que a gente falou de apegar-se e servir a Deus. Então, se eu quisesse servir a pessoas, eu não vou poder servir a Deus. Não vou poder ser um servo de Deus. Muitas pessoas não querem um carro, elas querem o resultado de ter um carro. Como as pessoas vão olhar para mim se eu tiver um carro? Elas não querem um relacionamento, mas elas querem como ter um relacionamento vai fazer elas se sentirem. Como as pessoas vão me ver agora que eu tenho um relacionamento. Não é o dinheiro exatamente que elas querem, na verdade, o produto do dinheiro. Então, como as pessoas vão me ver, o que eu vou poder comprar, o que eu vou poder fazer. Então, é o produto que aquelas coisas trazem. Tudo que nós queremos, no final, é a aprovação do mundo inteiro. E algo que a Bíblia fala de novo, várias vezes, é sobre a necessidade de lutarmos contra isso. Contra querer agradar pessoas. Paulo aqui, ele fala que se estivesse tentando ganhar a aprovação de homens, eles se tornariam os seus mestres. Então imagina isso. Eu tentar ganhar a aprovação de outras pessoas e agora eles são meus mestres. Eu quero a aprovação do meu chefe. Então ele vai se tornar o meu chefe, meu mestre. Quero a aprovação da minha família. Eles vão se tornar os meus mestres. Isso, na verdade, é bem profundo e, na verdade, me dá medo também de pensar. E muitas vezes eu estava lá. Até mesmo como discípulo. Não apenas antes de ser discípulo. Não, agora mesmo como discípulo. Muitas vezes, até mesmo nossos exploradores podem se tornar os nossos mestres. Querer ganhar a aprovação deles. Nossa, como ele me vê? Será que ele vê que eu estou crescendo espiritualmente? Será que vê que eu estou me doando, que eu quero fazer mais, que eu quero servir mais? Quando, na verdade, é apenas para Deus. E não importa o que o seu discipulador pensa. Importa o que Deus tem pensado. Se ele realmente é o Senhor, seu Deus. Mas qual a razão de tão facilmente tornarmos para esses ídolos? É que no fundo mesmo nós acreditamos que esses ídolos podem nos salvar. Certo? Que definitivamente sem eles nós morreremos. Acreditamos que na nossa faculdade pode nos salvar da pobreza. Acreditamos que o relacionamento pode nos salvar da solidão. Quando apenas o Senhor, o seu Deus, é que pode fazer isso. Olha isso, vamos lá para Salmos. Tem várias escrituras que falam sobre esse mesmo conceito de como nós queremos e acreditamos que, na verdade, nossos ídolos possam nos salvar, possam ser nosso salvador. Mas eu gosto como o salmista aqui coloca, ele deixa bem específico. Tem em Salmos, 115, a gente vai ler do versículo 4. Do versículo 4 ao versículo 8. Então vamos ler aqui. Os ídolos deles de prata e ouro são feitos por mãos humanas. Têm boca, mas não podem falar. Olhos, mas não podem ver. Têm ouvidos, mas não podem ouvir. Nariz, mas não podem sentir cheiro. Têm mãos, mas não podem apalpar. Pés, não podem andar. E não emitem som algum com a garganta. Tornem-se como eles aqueles que os fazem e todos os que neles confiam. Uau! Apesar do quão poderoso seu ídolo possa parecer, ele não tem poder algum. Apesar de tanto poder que nós mesmos damos a esse ídolo, ele não tem poder algum de fazer nenhuma diferença na sua vida. Podemos dar o poder que quiser, falar, não, eu dependo da minha faculdade. Porque se eu não tiver um certificado, ou então um diploma, eu não vou poder ser ninguém na minha vida. Isso não é o poder do seu diploma, isso não é o poder da faculdade, do ídolo que você criou. Isso é o poder de Deus. Então, Deus é o único que pode realmente lidar com toda e qualquer situação. A faculdade não tem ouvidos para ouvir o quão difícil tem sido dentro de casa. O dinheiro não tem olhos para ver a sua situação e ter compaixão de você. Nenhum desses ídolos vão poder te ajudar efetivamente da maneira que você quer. No final, o salmista até mesmo pede algo interessante. Ele pede para que as pessoas que têm se apoiado nesses ídolos, que têm se apegado e servido a esses ídolos, que elas se tornem tão impotentes quanto essa imagem que foi criada. Sem propósito e sem poder. Quando a gente corre atrás desses ídolos, tentando se apegar a eles e servir a eles, no final, onde eles se acham, onde eles se encontram na nossa vida?
ansioso, com medo, confuso, tristes. Por quê? Nós estamos nos tornando exatamente como esse ídolo. Sem boca, sem nariz, sem olhos, sem as mãos, sem o poder de falar, sem a garganta, sem nada. Ficamos sem poder nenhum. Não podemos lidar com nenhuma situação. Estamos presos nessa mesma situação. E nos tornamos nós mesmos como eles. Segundo ponto da lição de hoje. O Senhor, meu Deus, está acima de tudo e de todos. O Senhor, meu Deus, está acima de tudo e de todos. Vamos voltar para Josué. No capítulo 22. Amém? Josué 22. A gente vai ler no versículo 10. Então, Josué 22. A gente vai ler do versículo 10 ao 12. Olha o que a Bíblia fala. Quando chegaram a Gililote, perto do Jordão, em Canaã, as tribos de Ruben, de Gad e metade da tribo de Manassés construíram um impotente altar ali, junto ao Jordão. Quando os outros israelitas souberam que eles tinham construído o altar na fronteira de Canaã, em Gililote, perto do Jordão, no lado israelita, toda a comunidade de Israel reuniu-se em Siló para guerrear contra eles. Uau! Então o que está acontecendo aqui? Eles estão, então, depois de tudo isso, a Bíblia fala que, nossa, Josué levantou eles ajudaram os irmãos deles, e aí eles vão de volta para casa, né? Aí na volta, fala que eles param e criam um impotente altar, um altar grandioso. Então, não apenas qualquer altar. A Bíblia fala que era um altar impotente, então provavelmente era algo grandioso e muito belo, onde todo mundo poderia ver que eles também teriam um altar. Mas imagina isso, os irmãos deles, que receberam a herança por conta do sacrifício deles, olhando para aquele altar e pensando, mas eles não são levitas, eles não são sacerdotes. Então por que eles estão construindo algo assim do tipo? Por que eles estão querendo fazer sacrifícios agora? Então realmente não é para o Senhor nosso Deus. Não é para o Senhor meu Deus. Então por que eles estão fazendo isso? Então deve ser um altar idólatra. Eles poderiam ter sido sentimentais e pensar, eu vou deixar essa passar, porque afinal eles já fizeram tudo que o Senhor ordenou. Afinal, eles estavam com a gente na batalha. Alguns deles morreram nas guerras. Então, certamente, assim, eu entendo, né? Foi difícil, então, depois a gente vai lá e a gente fala com eles. Talvez a gente não vai se preparar para guerrear, talvez a gente pode sair e falar. A gente pode mandar uma delegação e ter uma conversa só e falar, olha, não constrói não o altar, por favor, né? Não, fala que quando eles viram aquilo, eles se prepararam para entrar em guerra contra eles. Então, realmente, eu fiquei pensando, o Senhor, o meu Deus, acima de tudo e de todos. Quando eles olharam para a situação, não era mais o Senhor seu Deus, agora é o Senhor meu Deus. Porque se é o meu Deus, eu não vou deixar você lidar com ele da maneira que você quiser. Eu não vou deixar você lidar da maneira que você quiser dentro da igreja. Não vai poder viver em pecado, ainda assim chegar e fingir que é um cristão. Se é o Senhor meu Deus, dentro da nossa terra, que é a minha herança, você não vai ter um altar idólatra. Então sim, pode ser meu irmão, pode ser da parte da tribo, da mesmo clã, a gente vai entrar em guerra. A gente vai lutar. E é isso que acontece. Eles poderiam ter sido sentimentais tanto. Pensar que eles já fizeram tudo que o Senhor ordenou antes. Eles não abandonaram os irmãos na batalha. Mas ainda assim eles não são sentimentais. Porque se trata do Senhor, o Deus deles. Então, meu Deus. É algo pessoal. Muitas vezes essa é a nossa reação ao pecado. Não é algo tão grande. Não é algo tão sério. Podemos ser insensíveis ao pecado. Tudo por conta da sentimentalidade. Sentimentais com nossos amigos, no trabalho, na faculdade. Sentimentais com nossos familiares. E não tomamos decisões radicais de realmente lidar com o pecado. Aqui, quando os israelitas veem o pecado, fala que toda a comunidade se juntou em Siló para entrar em guerra. Então imagina isso. Toda a comunidade, quando eles viram o que estava acontecendo, eles ficaram juntos e já ficaram pensando, vamos entrar em guerra contra eles. E aí vamos ver os próximos passos, porque eles não querem também ser, né, harsh. Como que é? Tipo, agir sem pensar. Agir sem pensar. Eles queriam tomar uma decisão, isso, precipitado. Então vamos ler aqui no versículo 15 ao versículo 18. E é incrível porque eles mandam alguém na Bíblia que
é conhecido por ser radical. Aí eles mandam Finéias. Você conhece Finéias? Finéias da Bíblia era um cara meio doido. Então tudo que acontecia de tipo maluco, Finéias ia lá e lidava com a situação. Tem uma escritura que fala que ele viu, na verdade, pessoas sendo imorais dentro do acampamento. Ele pega uma lança e atravessa no meio das duas. Eu fiquei pensando, falei, uau, Finéias era rígido. Não vai ter pecado dentro do acampamento de Deus. Mas vamos ler aqui como que a situação é lidada. E é engraçado porque, como a situação dessa, adivinha quem está na frente? Finéias também. Então olha isso, versículo 15. Quando chegaram em Gileade, as tribos de Ruben, de Gade, a metade da tribo de Manassés disseram-lhes: assim, toda a comunidade do Senhor, como foi que vocês cometeram essa infidelidade para com Deus de Israel? Como foi que se afastaram do Senhor, construindo um altar para vocês, rebelando-se assim contra ele? Já nos bastou o pecado de Peor? Até hoje não nos purificamos daquele pecado, muito embora uma praga tenha caído sobre a comunidade do Senhor. E agora vocês estão abandonando o Senhor. Se hoje vocês se rebelaram contra o Senhor, amanhã sua ira cairá sobre toda a comunidade de Israel. Uau! Aqui Finéias e outros líderes, eles vão de cada uma das tribos, as 10 tribos que estão do outro lado do Jordão, eles vão poder falar com Manassés, metade da tribo de Manassés, Ruben e Gade. E aqui eles tentam entender o que está acontecendo. Então Finéias está indignado. E ele fala para eles, como podem cair em tal pecado? Não foi suficiente o pecado cometerem Peor? Peor foi onde eles levantaram o altar idólatra Baal em Êxodos, junto com Moisés no outro lado do Rio Jordão. E ele fala, não foi suficiente esse pecado, agora com esse altar o povo de Deus está olhando para eles, espantados, e perguntando, será que vocês ainda não aprenderam sua lição? O que mais precisa acontecer com a gente? Lembra da praga que veio sobre a gente por conta do que tinha acontecido? E até hoje a gente está sofrendo com esse pecado. Eles falam que até hoje a gente ainda não se purificou. Então ainda hoje tem consequências daquele pecado. Então será que depois de tudo isso, vocês ainda não aprenderam? Ainda não se arrependeram? Não aprenderam nada com o que aconteceu? Da mesma forma aqui para mim e para você. Com as consequências dos nossos pecados, antes de tornar discípulos, até mesmo como discípulos. Será que a gente aprendeu a lição? Será que a gente realmente pode falar, não, eu aprendi o que eu deveria aprender através dessa situação. Agora eu preciso me arrepender. Eu vi as consequências do meu pecado. Eu vi que isso apenas machucou pessoas à minha volta. Eu vi o quanto isso destruiu a mim mesmo por dentro. Eu vi o quão solitário eu fiquei no final. Eu vi o quanto desesperado eu estava. O quanto Satanás estava realmente batendo na minha porta. E o pecado queria me ter. Então agora eu posso me arrepender. Eu aprendi com o pecado. E aqui eles estão levantando o mesmo problema. Falando, será que vocês ainda não aprenderam? E muitas vezes a gente peca, sofremos consequências e ainda assim não aprendemos com isso. E a pergunta que você tem que fazer para si mesmo, será que você aprendeu com o seu pecado? Será que você aprendeu com o que você tem pecado? Com as situações que Deus tem colocado na sua vida, os desafios? Será que você tem aprendido com isso? Ou é apenas mais uma coisa que aconteceu, você deixa de lado e vou continuar vivendo a minha vida. Eu já confessei para o meu discipulador, já falei com ele, a gente chorou junto, então agora tudo bem, eu só posso continuar vivendo a minha vida. Ao invés de realmente aprender isso, levar isso como uma lição. Quando Finéias vê tudo isso, ele fala, era para você ter aprendido com isso. Como então vocês decidiram abandonar o Senhor? Você lembra que a gente falou antes que é impossível servir a dois deuses? Então eles entendiam isso. Ele falou, então se você está levantando o altar idólatra, então adivinha, você está abandonando Deus. O Senhor, meu Deus. Como vocês puderam fazer isso? Eu penso que da mesma forma é hoje pra gente. Será que a gente vê da mesma maneira? Quando a gente cai em pecado, sim, ficar quebrantado, querer mudar, se arrepender, não fazer mais o pecado, mas o que você aprendeu com isso? O que você aprendeu através de toda a situação? Depois de ser aberto, falar sobre o pecado, aprendi que eu não posso pecar, né? Pecado é algo ruim. Não, isso não é o que Deus queria te ensinar. Primeiro, Ele não queria que você pecasse, mas você pecou, amém. Então vamos usar isso da melhor maneira possível, pelo menos. Aprenda com as consequências. Vamos continuar lendo no versículo 19 ao 20. Olha o que a Bíblia fala. Ainda Finéias está falando com eles aqui ainda. Então, ainda Finéias está falando com o povo de Deus aqui, com Manassés, Gade e Ruben. Ele continua a conversa e ele fala aqui para eles, se a terra que vocês receberam como propriedade está contaminada, passem então para a terra que pertence ao Senhor, onde está o tabernáculo do Senhor,
e se apossem de território entre nós. Mas não se rebelem contra o Senhor, nem contra nós, construindo para vocês um altar que não seja o altar do Senhor, o nosso Deus. Quando Acã, filho de Zerá, foi infiel com o Senhor com relação às coisas consagradas, não caiu a ira sobre toda a comunidade de Israel? E ele não foi o único que morreu por causa do seu pecado. Então ele fala algo interessante. Ele fala, não se rebelem contra o Senhor e nem contra nós. Uau, o que significa? Eles viram o pecado como uma declaração de guerra contra eles pessoalmente. Quando eles pecaram, viu o altar idólatra, eles falaram, eles querem entrar em guerra contra o Deus vivo. Contra o meu Deus. Então eles falam, por que vocês decidiram ir contra nós? No versículo 19, ele deixa explícito. Então, e você não está com Deus, seguindo as regras do meu Deus, nós estamos em guerra. Eu acredito que muitas vezes falta isso no nosso coração. O senso de estar em guerra contra as pessoas que não querem realmente servir a Deus. Muitas pessoas vivem em pecado à nossa volta. Mas será que você olha para elas e pensa realmente? Uau, cada uma delas está lutando para o ídolo delas mesmas. Eles são soldados dos ídolos do trabalho, do dinheiro. São soldados dos ídolos da família. Eles mesmos estão em guerra contra mim. Então elas vão defender com unhas e dentes os seus ídolos. Elas vão lutar por esses ídolos. Eles estão dispostos a fazer qualquer coisa pelo trabalho. Estão dispostos a fazer qualquer coisa pela faculdade, pela vida financeira. Elas estão lutando por isso. Quando Jesus fala em Lucas 14, se alguém vê a mim, ama seu pai, a sua mãe, seu filho, sua filha, seu irmão, sua irmã, até mesmo a si mesmo, não pode ser o meu discípulo. Quando Jesus fala isso, não é uma teoria ou apenas uma frase bonita para ser usada 2000 anos depois de uma pregação. Ele está falando isso de maneira real. Então, se eu quero realmente seguir a Deus, se eu quero realmente ser um discípulo de Jesus Cristo, isso precisa ser minha realidade. Deus acima de tudo e de todos. O Senhor, meu Deus, acima de tudo e de todos. Será que da mesma forma que as pessoas na faculdade hoje estão tão dispostas a defender a faculdade delas? Pessoas no trabalho estão tão dispostas a batalhar por uma vida financeira melhor. Pessoas que estão casadas estão dispostas a batalhar pelo casamento. Será que estão dispostas da mesma maneira, e eu mesmo, a lutar pelo Senhor, meu Deus? A colocar Ele acima de tudo e de todos? Quando a gente faz essa comparação com o mundo de fora, será que eles têm servido os ídolos deles mais do que eu tenho servido a Deus? Qual que é essa distinção que a gente pode ver? Vamos continuar lendo Josué, capítulo 22, mas a gente vai ler o versículo 22 agora. E agora, nós vamos ver Manassés, na verdade. A tribo de Ruben, de Gad, a metade da tribo de Manassés, quando eles começam a responder aos clãs israelitas, né, que são do outro lado do Jordão. E olha o que ele fala aqui no versículo 22. Fala, o poderoso Deus, o Senhor. O poderoso Deus, o Senhor. Ele fala isso 2 vezes. Ele fala, ele sabe. E que Israel o saiba também. Se agimos com rebelião e infidelidade para com nosso Senhor, não nos poupem hoje. Se construirmos nosso próprio altar para nos afastarmos do Senhor e para oferecermos holocaustos e ofertas de cereal ou sacrifício de comunhão sobre ele, que o próprio Senhor nos peça conta disso. Uau! Será que você teria essa coragem de falar as mesmas palavras que eles falaram? Olhe para a minha vida. Se eu desagradei o Senhor de alguma maneira, se eu realmente fui infiel ou rebelde, que a ira do Senhor caia sobre mim. Que não apenas vocês, mas o Deus também, o seu Deus, o meu Deus, não nos poupe. Vocês têm coragem de falar as mesmas palavras que eles falaram? Eles foram extremamente corajosos. Eles entendiam, eles ainda falaram, o Senhor, o meu Deus, Ele sabe. Ele conhece o nosso coração. Ele sabe o meu coração, Ele sabe o meu coração, Ele sabe que eu não estou indo contra Ele. Ele sabe que eu não estou sendo rebelde. Ele sabe que eu não estou realmente levantando um altar idólatra. Esse não é o motivo desse altar. Eles eram confiantes no que eles estavam falando. Eles eram confiantes no relacionamento deles com Deus. Da mesma forma, não é orgulhoso eu e você falar isso também. Se estamos realmente vendo a vida piedosa da forma que Deus quer e agrada a Ele, eu também posso, com confiança, falar, examine minha vida. Olhe minha vida, olhe meus pensamentos, meu coração. Eu posso expor todos eles para vocês. E se você quiser, e se eu estiver de alguma maneira desagradando a Deus, que a ira do Senhor venha contra mim. Que não apenas vocês, mas até mesmo Deus não me poupe.
E essa era a confiança que eles tinham. Eles confiavam em Deus. Confiavam em seu relacionamento com Deus. E sua convicção baseada na Bíblia sobre o que eles poderiam fazer. Vamos ler o versículo 24. É o 27, que eles continuam falando o porquê de tudo isso. Então no versículo 27 ele fala: ao contrário, fizemos isso temendo que no futuro os seus descendentes digam aos nossos: que relação vocês têm com o Senhor, o Deus de Israel? Homens de Ruben, de Gade, o Senhor fez o Jordão uma fronteira entre nós e vocês, nós e vocês. Vocês não têm parte com o Senhor, assim como os descendentes poderiam levar os nossos a deixarem de temer o Senhor. É por isso que resolvemos construir um altar, não para holocaustos e sacrifícios, mas para que esse altar sirva de testemunho entre nós e vocês, e as gerações futuras, de que cultuaremos o Senhor em seu santuário com nossos holocaustos e sacrifícios e ofertas de comunhão. Então, no futuro, os seus descendentes não poderão dizer aos nossos: vocês não têm parte com o Senhor. Uau! Terceiro ponto. Um testemunho ao Senhor, o nosso Deus. Um testemunho ao Senhor, o nosso Deus. Eles não queriam ser esquecidos. Eles queriam ter certeza que eles eram considerados partes do povo de Deus. Não apenas da minha geração, mas da geração que está por vir. Então imagina isso. Eles olharam para toda a situação e pensaram: não, agora já, eles sabem da nossa existência, mas eles pensaram: mas e sobre meus filhos? E os filhos dos meus filhos? Sobre a minha geração? As pessoas que vão vir depois de mim? Será que elas também vão estar realmente lembrando de quem é Deus? Será que elas vão lembrar de que aqui é um lugar para adorarmos a Deus? Os holocaustos, sacrifícios e comunhão e dando graças a Ele? Então eles queriam ter certeza de que os descendentes deles nunca se esquecessem de que eles eram um só povo. Mas o que esse altar representa? O que altar, em geral, na Bíblia representa? Não apenas sacrifício, mas uma vida com Deus. Então, da mesma forma para a gente, apesar de estarmos longe da igreja, certo? Da África do Sul. Estamos longe da igreja do Brasil, dos Estados Unidos. É como se tivesse o Rio Jordão separando a gente. Mas o que nos une no final? O que nos deixa unidos? É que, na verdade, assim, ainda assim, o altar do Senhor, a nossa vida com Cristo, os nossos sacrifícios diários, quando um discípulo vier aqui ver a nossa vida, isso vai ter um testemunho que nós somos parte do povo de Deus. Que nós somos parte do reino de Deus. Então, da mesma forma, a nossa vida também serve da mesma forma que se viu aquele altar. E realmente para mostrar para eles que somos todos um povo. O reino de Deus, apesar de termos igreja ao redor do mundo inteiro, ainda assim estamos unidos por conta de um só Deus. Vamos continuar lendo no versículo 31 ao 33. Versículo 31 ao 33. Que aqui é depois de Gade, Ruben e Manassés, metade da tribo de Manassés, explicar para eles o porquê do altar. Agora Finéias dá a resposta para eles. E fala aqui: e Finéias, filho do sacerdote Eleazar, disse a Ruben, a Gade e a Manassés: hoje sabemos que o Senhor está conosco, pois vocês não forem fiéis para com o Senhor. Assim vocês livraram os israelitas da mão do Senhor. Então Finéias, filho do sacerdote Eleazar, e os líderes voltaram do encontro com os homens de Ruben e de Gade em Gileade e foram para Canaã dar relatório aos outros israelitas. Estes se alegraram com o relatório e louvaram a Deus. E não mais falaram em guerrear contra as tribos de Ruben e de Gade, nem de devastar a região onde eles viviam. Uau! Eles ficaram satisfeitos com os motivos das tribos de leste do Jordão deram. Eles voltaram louvando a Deus. Mas por quê? Que na realidade, no coração deles, eles não queriam entrar em guerra contra os próprios irmãos. Eles não queriam matar e destruir, na verdade, a tribo de Gade, de Ruben e metade da tribo de Manassés. Esse não era o coração deles. Eles queriam estar unidos ainda, como estiveram durante muito tempo. Por isso, depois, quando eles ouvem os motivos, eles falam: nossa, amém. É um motivo realmente de motivação pura. Eles querem agradar a Deus, estar junto com Deus, então vamos louvar a Deus. E fala que a comunidade inteira, as 10 tribos, eles estavam alegres. E eu fiquei pensando: uau, quando eles estiveram tão prontos para lutar, para destruir, não quer dizer que eles pararam de amar a tribo do outro lado do Jordão. Na verdade, eles só amavam mais a Deus do que eles amavam a tribo lá do outro lado. Assim, você é meu irmão, vocês somos amigos, pessoas que estavam comigo na batalha, mas ainda assim, meu amor por Deus é muito maior do que meu amor por você. E realmente, eles queriam deixar um testemunho do Senhor nosso Deus. E no versículo 33,
Ainda, eles queriam destruir. Ele fala, né, que ainda assim eles não queriam destruir, mas cada um deles. Mas ainda assim eles estavam mais do que dispostos. Porque no versículo 33 fala qual era o plano deles. Fala que o plano deles era entrar em guerra contra eles e devastar a região em que eles viviam. Então, da mesma forma que eles fizeram com Jericó, destruir tudo, colocar tudo em fogo, e não pegar nem mesmo despojos, eles queriam fazer com a tribo de Gad, de Ruben e metade da tribo de Manassés. Eles estavam dispostos. Eu não quero fazer isso. Mas se vocês querem ir contra o meu Deus, contra o nosso Deus, a gente está disposto a fazer isso. Em conclusão, vamos ler o último versículo. O versículo 34. E eu amo esse versículo 34 porque realmente o nome que eles dão é esse altar. Olha o que a Bíblia fala. Os homens de Ruben e de Gade deram ao altar este nome, um testemunho entre nós de que o Senhor é Deus. Um testemunho entre nós que o Senhor é Deus. A minha e a sua vida hoje é um testemunho do poder de Deus. É um testemunho do poder do Deus que nós servimos. Então, em conclusão, família, nós precisamos apegar e servir apenas a Deus. Precisamos colocar Deus acima de tudo e de todos. E certamente, nossas vidas precisam ser o testemunho de que o Senhor é Deus. Então, para Deus seja dada a glória. Amém.